Os assaltantes ficaram uns 15 minutos rodando na cidade como se fossem turistas à procura de coisas históricas. E a mulher, loura, que participou do assalto do mercantil, foi vista de braços dados com um outro ladrão na porta do banco. Todo mundo via os dois. Pensava-se que fossem turistas. E às 3:30 da tarde, a gangue assaltava as duas agências, do mercantil e do Lavoura, ao mesmo tempo. É um assalto. Todos com a mão na cabeça. Alguns funcionários do Banco da Lavoura não acreditaram no que estavam vendo e ouvindo. Preferiram acreditar que tudo não passava de brincadeira. É mesmo um assalto. Todos com a mão na cabeça. Vamos andando. Quem resistir leva chumbo. Vamos! Segundo o funcionário Leonardo Lânego Ramasek, um dos assaltantes, o moreno baixo que tinha uma metralhadora, parecia que estava maconhado. Tinha os olhos para fora, meio esquisito. Rapaz, pensei que era uma brincadeira, a princípio eu não acreditei. Se olhar pra trás leva chumbo, diz-me um deles. A notar que eu não estava acreditando na coisa. Segundo Leonardo, nesse momento chega o gerente do SAPS, Raimundo, e o sargento Machado. Os dois foram levados lá pra baixo, onde fica o arquivo do banco. Algum tempo depois, quando eu vi o barulho de um carro arrancando, é que eu suspeitei de que os assaltantes não estavam lá mais. No Banco da Lavoura, os assaltantes fizeram isso. Um ficou na porta, metralhadora na mão, recebendo as pessoas que chegavam e vigiando para evitar alguma reação de fora. No centro do salão, com uma pistola, talvez 45, ficou um outro atrás do dinheiro. E tomando conta dos presos, mais um, também com uma metralhadora. O delegado de Sabará, Eládio BD Freire, um soldado do destacamento e um inspetor de trânsito de Belo Horizonte iam descendo a rua que fica do lado do Banco Mercantil. Nós estávamos vindo do Clube do Farol, levando umas cadeiras que tomei emprestadas para a polícia. Eu ia tranquilo com o soldado Raimundo e o inspetor Roque quando vimos tudo. Um homem com metralhadora apontada para nós. Ordenou: levanta as mãos. Eu escapei e fiquei de lado. Eles prenderam os dois policiais. Eu tirei o meu revólver e ia atirar no assaltante, que estava de costas. Mas um funcionário do banco, já rendido por eles, gritou para que eu não fizesse aquilo. Estava com medo de ser assaltado. De arma na mão, o delegado se escondeu atrás de um monte de tijolos, bem pertinho do banco. Raimundo Dias, mecanógrafo do Lavoura, chegou e entrou no banco já dominado pelos assaltantes. Quando entrei, o que estava na porta me segurou pelo braço. Se ficar quieto não tem nada, disse-me ele, me puxando para dentro do banco. No Lavoura, uma cliente acabava de receber 200 cruzeiros novos. Com medo de perder o dinheiro, ela pediu: Não, moço, meu dinheiro não, moço. Não leva meu dinheiro, não. Nós não queremos o dinheiro da senhora. Só queremos o dinheiro do banco. Paulo Jacques, dono de uma indústria de alumínio em Sabará, chegou perto do Lavoura pouco depois do assalto do mercantil e pediu ajuda aos homens que estavam no Volks vermelho perto do bar. Ao chegar perto, ele pediu para que os homens cercassem os carros do assalto do mercantil e ficou apavorado. Depois de arrancar o carro, um dos passageiros apontou a metralhadora para ele. Rápido, Paulo se escondeu no turista. Perto do Banco da Lavoura está a loja Mundo Elegante. Leda Soares, uma de suas funcionárias, viu o Volks bege dos assaltantes. Estava trabalhando. De repente, alguém disse: Leda, estão assaltando um banco mercantil. Eu saí da loja e logo vi perto do Lavoura um rapaz com uma metralhadora no colo. Nem deu para ver seu rosto direito. Eu fiquei confusa. Depois disso tudo, o rapaz do Volks bege saiu chutando e de tanta velocidade, quase que entra na barbearia que fica aqui perto da loja. Mário de Azevedo Filho estava no Chevrolet com placa de Nova Friburgo com seu filho, visitando as igrejas históricas e o Museu do Ouro. Seu depoimento é considerado importante pela polícia que investiga o sensacional assalto. Eu vi o Cinca dando voltas na cidade e meu filho chamou a minha atenção.
Os bandidos usavam um aparelho de intercomunicação no carro. Eu não levei o caso em consideração, porque queria era me distrair vendo as coisas históricas da cidade. Eles contornaram a praça, pararam em frente ao Banco da Lavoura. Estacionei meu carro próximo às bicas de água. Desci para comprar uma lembrança de Sabará, quando eu ouvi 2 rajadas de metralhadora. Só ouvi o barulho dos pneus do Cinca desaparecendo em uma rua estreita, com os policiais atrás. Ofereci meu carro e saímos em perseguição aos bandidos, que desapareceram misteriosamente. O carro do turista também foi alvejado pelos tiros de metralhadora dos assaltantes. As balas atingiram os frisos do lado esquerdo do Chevrolet de Nova Friburgo. Quando ouviu os tiros, ele se atirou ao chão do carro, com medo de ser atingido, já que o Chevrolet estava bem próximo aos assaltantes. Os militares foram até a saída de Nova Lima, pegaram a BR-3 e voltaram a Sabará, depois que as diligências foram consideradas sem êxito. Agência do Banco do Comércio e Indústria de Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro II, Belo Horizonte. Há muitas hipóteses para o assalto de ontem, mas há uma que está preocupando mais. Todos esses roubos a bancos podem ser parte de um plano político. Agência do Banco do Brasil na cidade industrial, onde foram deixados panfletos assinados. Assaltamos o Banco do Brasil porque é o banco da ditadura. Colina, Comando de Libertação Nacional. Então o Colina, nesse momento, toma uma decisão que é de fazer, depois de 68, uma grande ação propagandista, deixando claro que era, na verdade, uma ação política de desafio à ditadura, que foram as 2 ações em Sabará. É uma dinâmica de um pequeno grupo que ele faz uma ação, opa, todo cheio de medo, faz mais uma, opa, faz mais uma, opa, então agora eu vou botar para quebrar, aí faz outra, tá certo? Aí a ação de Sabará é uma ação, reúne uma ação com 3 ou 4 carros, mais de 14 militantes, metralhadora, quase a cidade é ocupada, se rouba 2 bancos ao mesmo tempo, entra nos bancos, dá uma rajada de metralhadora, alguns dizem que foi para o alto, outros dizem que foi no muro, sai gritando Viva a Revolução, né? Era uma ação pesada, uma ação diferente daquela que os outros grupos de esquerda estavam ainda procurando fazer no Brasil. Dos militantes que participaram da ação de Sabará, o Ângelo Pezzutti, que era um dos líderes do grupo, um intelectual brilhante, uma pessoa muito capaz, ele sai da ação e deixa o carro dele estacionado na Praça da Liberdade, né? Alguns dizem que ele foi visitar a mãe, que trabalhava lá, para contar as histórias. Outros acham que foi um momento de triunfo. Ele acabou de roubar e de assaltar o banco e deixa na sede do poder o carro ali naquele momento. Era um momento de triunfo, de vitória, de luta.
Mas a partir de indícios recolhidos no carro, eles chegam à prisão do Ângelo. Por que os bancos? Porque a gente achava, não que eu fosse favorável pessoalmente a ficar assaltando banco, como eles dizem aí que nós éramos bandidos, não. Só tá banco porque os bancos estavam aliados à ditadura e aliados às elites brasileiras. Então tinha um negócio político. Não é bandido, não eram os bandidos igual várias pessoas aí de comunistas aí ficam falando aí, Dilma soltou banco, que não sei quem soltou banco. Não, soltou banco. Não foi dinheiro pra gente, não, igual o banditismo faz, não. Era para financiar. Por quê? Porque são aliados à ditadura e aliados às elites brasileiras. E nós precisamos de dinheiro para financiar a revolução. É isso. Então tinha uma ação que estava planejando para libertar pessoas que estavam presas no DOPS. A gente tinha preparado, a gente ia estacionar a uma certa distância e invadir o DOPS. De invadir o DOPS e libertar o pessoal que estava preso no subterrâneo, lá do DOPS. Várias pessoas, 6 presos mais ou menos. E a outra ação era libertar o Ângelo. Todos se recolhem, vão para a casa da Rua São Geraldo, a Rua Tacarambu, que é o título do meu livro, vou fazer uma propaganda dele aqui para vocês, né? E se preparam para libertar o Ângelo. Eles tinham um código. Foi preso, foi preso. Então, o nosso líder foi preso, foi preso. Então, nós temos que libertar. Ele vai falar para a gente, vai falar para a polícia um ponto. Aí a linguagem da esquerda na época era ponto, era um encontro secreto. Que seria em frente ao colégio Padre Machado, a uma determinada hora. Ele vai ficar lá e dizendo para a polícia que nesse ponto ele vai encontrar outros companheiros. A gente ia passar de carro e o Ângelo estava lá, que a gente ia voltar, libertar, e um carro de segurança, de cobertura, e as pessoas iam botar o Ângelo lá dentro e outro carro ia ter um choque armado, né? Então essas duas ações eu estava preparando. Na Rua Tacarambu, o aparelho, como é conhecido os lugares da Rua Tacarambu, ele era conhecido por mais de uma pessoa. Aí alguém, não interessa quem, fala para a polícia que eles estariam reunidos na Rua Tacarambu, não fala a razão, mas que eles estavam na Rua Tacarambu. E avisa, olha, não briga com esse pessoal, não. Eles estão lá armados. Aí o delegado Lara Rezende resolve, depois desse depoimento, ir para a Rua Tacarambu. No caminho, eles param uma rádio patrulha e falam assim, vocês vão lá com a gente. E chegam de madrugada na Rua Tacarambu. E não tem os cuidados que deveriam ter para uma operação policial de risco, né? Que envolvia pessoas que já tinham participado de ações armadas. Eles não têm esse cuidado. E acredito que eles subestimaram muito a força de vontade, a disposição de luta dos militantes que estavam lá.
Então eles param os carros, colocam alguns policiais à frente, dão a volta pelos fundos e resolvem arrombar a casa. Eu estava dormindo de frente à porta. Então você imagina assim, a cena. Eu estou dormindo, inclusive eu estava assim tão... Eu estava vivendo muita tensão na época, estava tomando até remédio para dormir. Eu tinha tomado até calmante para dormir. Você imagina se eu quero tomar calmante para dormir, eu acordar. Tá... A hora que eu acordei com aquele barulho. Muito tiro. O Maurício, quando ele foi abrir, ele viu, quando o pessoal chegou, ele viu o barulho, o pessoal arrombou o portão de lado, ele viu o barulho e foi ver o que estava acontecendo e você vê, eles não estavam esperando assim de sair, eu com mãos para cima, não. Eles estavam tanto que o Maurício, a hora que ele abriu a janela, já teve saraivada de tiro em cima dele. E o quarto onde o Murilo estava saindo rajado de metralhadora. De repente um baque no meu pé. Bum! Que marca eu tirei, eu dormi no chão assim, imagina aqui, né? Eu no chão e afastei o pé. Afastei o pé assim e falei, eu não tinha noção assim, eu falei assim, sabe que eu não tive noção na hora exata que era a polícia, não. O meu instinto, instintivamente, o que eu fiz foi engatinhar no chão, assim, para ver quem que era que tinha caído no meu pé. A hora que eu olhei, uma pessoa de terno, com metralhadora aqui assim, e bigodinho. Aí que eu falei, polícia. Eu disse assim, vou fugir. Aí mas acontece que eu cometi um erro tremendo, que dizem que guerrilheiro não deve dormir sem tênis e sem sapato. E eu estava sem tirado o sapato. Aí eu fui calçar. Calçar era um bate-boot, um tênis. Eu fui calçar e pensei em fugir. Mas aí eu perdi tempo. A hora que eu estou calçando o sapato, veio uma pessoa na minha frente, assim, ó. Mais ou menos 5 metros. Daqui naquela porta ali. Mão na cabeça! Mão na cabeça, polícia! Aí eu lembro que eu sentei de novo, assim, na cama, a pessoa me deu 5 tiros, assim. 5 tiros, daqui naquela porta ali. Passou um tiro aqui que foi tão perto da minha cabeça, da minha orelha aqui, que vi a areia toda no meus olhos aqui. Eu fiz assim, inclusive. Fui tão perto aqui da cabeça que vi a areia toda no meu olho. Aí, da parede. Eu saí correndo, que eu cheguei no parque e levei uma pancada na cabeça, que eu estava esperando. O pessoal que saía, eu tinha o pessoal esperando lá. Me deram várias pancadas na cabeça, eu praticamente todo ensanguentado. Primeira pancada, viu? Cabeça, né? Eu senti o sangue assim e tal. E eu vi, rapaz, no pátio duas pessoas caídas, aquele clima assim de guerra, aquela coisa de filme de terror. Um ali caído, gemendo, o outro caído, gemendo também. O outro teve um detetive que levou um tiro aqui no pescoço, saiu. Um negócio assim, pavoroso. Parece que morreram 2 pessoas, né? Foi isso, 2 pessoas lá, e um gravemente ferido, levou tiro no pescoço. Né? Então, sabe aquele clima? 4h30 da manhã, aquela penumbra, e várias pessoas gemendo, caídas no chão, mortas, um negócio terrível. Cenas assim, fecha vida, um
tenebrosa. E aí, mas o mais tenebroso estaria por vir. Mataram o Cecílio, que era o subinspetor que foi morto. Vamos fuzilar todo mundo, vamos matar todo mundo. Aí eu falei, o Maurício já estava assim, eles tinham gemado ali, ele estava vamos matar todo mundo, mata todo mundo. Aí eu sabia que esse cara assim, aí, sabe aquele negócio de metralhador? Eu falei, eu vou morrer aqui agora. Aí eu vi uma voz falando, eu só vi uma voz. Eu não ouvi exatamente o que ele falou, não, parece que teve um subinspetor que entrou no meio e falou, olha, eles têm que ser interrogados, se vocês atiraram, eles têm que atirar em mim também. O Luiz só diz, essa história que eu conheço, que ele salvou a vida da gente, porque ele entrou entre o pessoal que queria atirar na gente. E a gente na parede, ele ficou no meio e falou, olha, segundo me falaram, não sei se é verdade, que se vocês atirarem, tem que atirar em mim também, porque eles têm que ser interrogados. É isso. O coronel quer que eles sejam interrogados. Desembarca em Havana, capital de Cuba, o senhor Jânio Quadros, sendo recebido no aeroporto por grande massa popular, fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas. Dirige-se agora para a estação, onde concedeu à imprensa local uma entrevista coletiva na qual fez um relato de suas atividades como candidato à presidência da República. Fidel Castro, valoroso líder revolucionário de Cuba, apareceu no aeroporto a fim de recepcionar a comitiva de brasileiros em visita à sua terra, agora liberta do jugo ditatorial de Batista. Jânio e Fidel falaram às rádios de Cuba. Foi um sucesso a visita do senhor Jânio Quadros à terra da rumba. Porque nós estamos vivendo um período da chamada Guerra Fria. A União Soviética de um lado, os Estados Unidos de outro. E os Estados Unidos estavam vindo de um momento para eles traumático, que foi a Revolução Cubana. 40 milhas, né? Um pouco mais de 60, 70 quilômetros da Flórida, uma ilha, um país chamado Cuba, tinha se libertado da ditadura lá, e em 62 tinha aderido ao Bloco Socialista. Então os americanos imaginaram, não podemos permitir outra Cuba. Pior ainda se for do tamanho do Brasil. O Jânio Quadros, quando foi candidato, foi assim, quer dizer, foi candidato para acabar com corrupção, especialmente no serviço público. Passar a vassourinha. Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo ordenado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Excelentíssimo senhor presidente Jânio Quadros, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade
cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Ao Congresso Nacional. Nesta data, e por este instrumento, deixando com o Ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de Presidente da República. Brasília, 25 de agosto de 1961. Jânio Quadros. O Jango era o vice-presidente de Jânio e a direita, especialmente os militares, não queriam que ele tomasse posse como presidente. Jânio eles aceitaram, era um populista, mas era um homem de direita. Jango não, Jango tinha sido ministro de Getúlio, né? E apesar de não ser claramente um sujeito de esquerda, mas a pauta dele era a pauta das reformas, a pauta da reforma agrária, a pauta da reforma urbana, a pauta da estatização das refinarias de petróleo, que naquela época eram todas privadas, né? A Petrobras era estatal, mas as refinarias não, e ele as estatizou, aliás, pouco antes do golpe, uma das razões pelas quais houve o golpe, né? Enfim, era uma pauta claramente progressista, popular, democrática, progressista. Então, os milicos não queriam que ele tomasse posse. E aí teve uma resistência, liderada pelo Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, conseguiu que o exército da terceira região militar, que é lá no sul, apoiasse a legalidade. O general que comandava aquele segmento do exército o apoiou o Brizola, e ele então ficava no rádio falando e transmitindo para o Brasil inteiro. Naquele tempo televisão era raridade, mas o rádio... Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. Não desejamos o caos, não desejamos a luta, nós queremos que reine a paz. Bem, aí o Jango toma posse, tem um governo muito conturbado. O panorama mundial era totalmente contra governos progressistas como o de João Goulart. O golpe de 64, então, veio na decorrência disso. Ele foi claramente articulado fora do Brasil, com um apoio expressivo, né? Quase majoritário da elite brasileira, da classe dominante brasileira, e um apoio grande da classe média também, não da população. A população foi meio pega de surpresa com aquele negócio. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O Jango tomou a decisão de não tentar resistir, apesar que o Brizola queria fazê-lo, reproduzindo o que tinha sido a campanha da legalidade 2 anos antes. O Jango disse que não, imaginou, e eu acho que com razão, que isso ia mergulhar o Brasil numa guerra civil e acabaria mal, né? Ele não quis resistir, não havendo resistência, a esquerda foi massacrada, todo mundo preso, caçado, e daí foi só piorando. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência,
o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Então aí vem a ditadura aberta com o golpe de 64 e o movimento estudantil que começa em 63. Não, antes disso já tinha, mas depois a ditadura fecha os diretórios estudantis, persegue todo mundo. Ele é retomado a partir de 65, 66 e cresce mesmo, explode mesmo como movimento de massa em 68. Aí eu já estou totalmente engajado na luta estudantil e é quando eu ingresso, sou recrutado por uma organização clandestina de resistência à ditadura que se chamava Colina, Comandos de Libertação Nacional, aqui em Belo Horizonte. Então era muito fácil pessoas da minha idade serem cooptadas assim, pela esquerda, pelo socialismo, o comunismo, o marxismo, entendeu? Porque o movimento democrático era muito ligado, quer dizer, o pouco movimento democrático que tinha de verdade no movimento secundarista, ele era controlado por pessoas assim, por minorias, mas com aquela concepção democrática, assim, a democracia assim, como uma coisa muito fachada, de elite. Eram pessoas ligadas às elites brasileiras, entendeu? Então aquele negócio, você já não tinha confiança nessas pessoas. Você está me entendendo? Sabe aquele negócio que o pessoal tem uma tendência democrática, tá, mas é ligado à associação de patrões, ligado a isso, ligado a elites da sociedade. Então já não tinha muita confiança. E o movimento de esquerda, ligado a sindicatos, a movimento estudantil, aquela coisa mais popular, então a gente é traído. E nesse momento acontece um outro fato que marcou muito nossa geração, que foi a trajetória do Guevara. Guevara saiu de Cuba e falou: eu vou levar a revolução para o resto do mundo. Ele passa na África, vai para o Congo e depois todo mundo já sabia que ele andava pela América Latina e morre na Bolívia. Ele se sacrificou, ele deu a vida pela revolução. É assim que a gente pensava. Gente, se o Guevara fez isso, isso é um exemplo para nós, um exemplo para a nossa geração. É difícil para a geração de hoje, para as pessoas que veem com os olhos de hoje, pensar: bom, mas o que você tomou essa decisão, né? O que você foi fazer na clandestinidade? Um risco imenso. Você morava em casa, tinha conforto, tinha isso, tinha aquilo. Mas a verdade é que a militância política, nesse momento, era uma espécie de apostolado. Era como se você fizesse uma opção pela um voto de pobreza, um voto de dedicação à causa, né? Como fazem os frades, os religiosos, digamos assim, né? Era um pouco isso, porque a causa nos mobilizava muito, né? Então nós temos duas gerações, aquela que veio do pré-64 e os estudantes que ingressaram na universidade e já começam a fazer política num regime ditatorial e querendo fazer alguma coisa, querendo agir. Em Minas Gerais, sobretudo em Minas Gerais, tinha um grupo muito forte, intelectualmente, que era o chamado POLOP, Política Operária, que tinha intelectuais como Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, que tinha uma visão
do reformismo, criticavam o reformismo, o fato do PC ser vinculado à União Soviética. Então era tido como um grupo de intelectuais. Ótimas ideias, mas uma prática muito ruim. Aí a juventude que vem entrando nesse período, no Polop, fala o seguinte: olha, vocês são muito bons de gogogó, mas Cuba deu o exemplo, Cuba deu o caminho é o foco guerrilheiro. É um pequeno exército que vai crescendo do campo para a cidade, e daí ele vai organizando os camponeses, porque no interior, no mato, é mais fácil vencer o exército, chega nas cidades e toma o poder. Olha que ideia mágica, né? Parece absurda nos dias de hoje, mas naquele momento parecia muito lógica para a gente, muito clara. Parecia uma coisa assim certíssima, tão óbvia que a gente nem entendia porque que as pessoas não viam. Só nós que enxergamos isso, né? E Minas até teve um exemplo de uma tentativa de organização do foco guerrilheiro, que foi na Serra do Caparaó. Não deu certo, mas eles mostraram que é possível, dá para fazer um foco sim. Ué. A solução é essa. A solução da Revolução Brasileira é aplicar aqui a fórmula de Cuba. Instala-se dentro da Polop uma discussão. Aí tem um congresso da Polop, no Rio de Janeiro. A Polop, a direção da Polop vence no congresso, obviamente, e os militantes, aquela juventude, sai de lá para o racha. Nós temos que iniciar a luta armada no país. Eu lembro que veio pessoas da Polop, não vou citar nome aqui, né, para convencer a gente a não sair, porque eles iam, segundo eles iam organizar, a organização ia ter um braço armado. Não, mas nós não queríamos saber de braço armado, não. Nós não queríamos saber de braço armado. Nós queríamos ser o próprio braço armado. Que essa conversa aí que a organização vai ter braço armado. Não. Nós, a luta armada em si é que vai ser o foco, que vai dar origem a um exército e a revolução, a ação direta. Lá em Cuba não foi o pessoal para Serra Maestra lá? Então, não foi o núcleo? Isso tinha um apoio na cidade, era a mesma coisa, era uma coisa desse tipo. Eu já conhecia a turma que estava saindo da Polop para formar um novo grupo que era Colina, um grupo que estava fazendo opção pela luta armada, pela resistência armada contra a ditadura, né? E aí coincide com a grande explosão do movimento de massas no Brasil inteiro, movimento estudantil, mas também o movimento operário, porque aí vai ter as greves operárias, a greve de Contagem, a greve de Osasco em 68. A morte do estudante Edson Luiz no Rio de Janeiro, em março, né, foi dia 30 de março de 68, em que o país inteiro explode manifestações de rua e a repressão policial contra isso e tal. Então é nesse clima que eu começo a minha militância.
palha-corpo de torturadores! Quando o AI-5 veio, o movimento de marcha já estava cansado, já estava desgastado. Fecha Congresso, faz a cassação dos políticos, reduz os direitos pessoais, individuais, mas o país já tinha vivido um 68 intenso e o resultado foi o que a ditadura resolve se tornar mais rígida. Então o Colina, nesse momento, toma uma decisão que é de fazer, depois de 68, uma grande ação propagandista, deixando claro que era, na verdade, uma ação política de desafio à ditadura, que foram as duas ações em Sabará, que ocasiona o desmoronamento do grupo. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato un invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Eu fui protagonista e testemunha, inclusive ocular, do horror que foi, principalmente no Rio de Janeiro. Porque nessa unidade lá da Vila Militar, que o encarregado do inquérito lá era o coronel Ari Pereira de Carvalho, lá é que aconteceram fatos que considera-se que seja, então, a institucionalização da tortura no Brasil. Tiraram a gente, apareceu um oficial lá, falou, ó, eu sinto muito, vou ter que fazer um negócio com vocês hoje, viu? Hoje é aniversário da morte do tio, né? Agora mesmo vocês vão sair daí. Aí a gente percebeu assim na grade, estava acontecendo alguma coisa estranha lá. Muito carro chegando lá e tal. Muito carro assim no pátio. Era um jardim, em um pátio assim, o pessoal chega em Alengo, Vila Militar, é dentro da Vila Militar. E tiraram a gente das celas e levaram para um salão. Foi ministrado uma aula de tortura, quer dizer, ensinar aos soldados, que essa aula foi dada para 100 soldados, como torturar. Eu falei, nossa, sabe como foi? Eu falei assim, eles não vão fazer isso comigo aqui na frente. Eu pensei assim, né? Pensei. Eles não vão fazer isso comigo aqui na frente de 100 e tantas pessoas. Devia ter 150, 200. Olha, o salão está lotado. E na frente assim, oficiais sentados na mesa,
majores, capitães, sentados na mesa, os mais graduados, e lá atrás, cheio de oficial. Lotado, tudo fardado. O tenente Ailton, que aplicou essa aula de tortura, ele levou um sobrinho, um menino, para assistir, falando que criança tem que aprender cedo. Tava camisa e calça. Ele mudou tirar a calça e a camisa, fica de calção, e botaram dois catálogos, telefone grosso assim na mão, e falou, ó, aí o tenente já veio falar pra mim, eu fui o primeiro, cara. E botei, falei, põe a perna em cima dessa mesa aí, eu falei, perto da mesa ali, fiquei segurando atrás, aí o cara assim me deu um soco na barriga e falou assim, ó, se você deixar isso cair, você vai levar porrada. O Governo falou comigo, você vai levar porrada, não deixa isso cair não. Aí, aí imediatamente entrou o Murilo. O Murilo pega, eu fiquei nisso aqui, só isso, deu pra mim. Aí entrou o Murilo, botaram o Murilo descalço em cima de latinha. Sabe aquela latinha que corta pé? Latinha, Pedro Paulo Breto, botaram ferrinho na mão dele, assim, aqui, apertando nas mãos dele. Que eu lembro, né? Ferro. Apertava a mão, o Breto, esse cara ajoelhava no chão, assim, levantava, pegaram um Maurício Paiva, botaram 2 fios aqui na mão dele, e dava um choque. Ele caiu, tem uma hora que ele caiu em cima da mesa dos graduados lá, dos militares. Eles riram. Bom, isso nós consideramos que foi a tortura estava realmente instalada no Brasil oficialmente. Todos esses fatos, eles estão registrados num documento que, de volta a Linhares, os presos de Linhares, eles fizeram um documento denunciando as torturas que sofreram aqui no Rio de Janeiro, citando nomes e fazendo, inclusive, uma análise, assim, um tanto científica da tortura. Esse documento, que chamamos a Carta de Linhares, né? Me parece que foi o primeiro documento de tortura que saiu das prisões brasileiras. Esse documento ele foi distribuído no Brasil todo, no mundo inteiro. Ele foi traduzido para o francês, para o inglês, e foi, inclusive, chocante para os órgãos, as entidades de defesa dos direitos humanos do mundo. Ele foi considerado, assim, uma aberração, que parece que nunca tinha acontecido uma coisa dessa. Que o próprio Exército fazer uma aula ensinando como torturar. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não houve na Argentina, diante da ditadura militar argentina. Não houve na Argélia, na Guerra da Argélia. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade.
Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Não há verdade, não há espaço para verdade. É isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Por quê? Algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho imenso orgulho.